Em 1958, uma vitória no futebol foi muito, mas muito mais do que só levantar uma taça. Ela, na verdade, acabou redefinindo a alma de uma nação inteira. Vamos mergulhar em como o primeiro título mundial do Brasil não foi apenas um jogo, sabe? Foi o momento em que a identidade do país nasceu para o mundo ver. Mas olha, para a gente entender a dimensão da glória de 1958, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. É preciso entender a dor que veio antes. E tudo isso se resume numa expressão que por muito tempo assombrou o Brasil, o famoso complexo de vira-lata. Esse termo, que foi criado pelo gênio Nelson Rodrigues depois daquela derrota terrível em 1950, em pleno Maracanã lotado, descrevia perfeitamente um sentimento nacional de inferioridade. Era aquela crença de que, na hora H, no momento decisivo, o Brasil sempre fraquejava, que não estava destinado a vencer no grande palco. Era essa a barreira, a muralha psicológica que a seleção de 58 precisava derrubar. E foi exatamente nesse cenário, um cenário de dúvida, de pessimismo, que o destino resolveu entrar em campo. Uma nova geração de jogadores estava surgindo, pronta para reescrever a história. E no meio deles, um garoto de 17 anos, que era praticamente um desconhecido para o mundo, mas que estava prestes a se tornar rei. O impacto de Pelé foi assim, imediato, foi uma coisa avassaladora. Os números já falam por si, 6 gols, sendo 2 deles na final, quebrando recordes de idade, mas o que realmente mudou o jogo foi como ele jogou. O mundo estava vendo um talento que misturava força, agilidade e uma genialidade que, francamente, parecia impossível para um menino tão novo. E o detalhe mais impressionante disso tudo? A idade. A idade com que ele fez essa história toda. Pelé conquistou o mundo e se tornou uma lenda com apenas 17 anos. Pensa bem, um adolescente colocando o futebol em um patamar completamente novo. Bom, com Pelé e Garrincha simplesmente encantando o mundo, o Brasil chegou na grande final. E o adversário? A Suécia, a dona da casa, jogando com o apoio de uma torcida ensurdecedora. O palco estava montado para um confronto que, olha, entraria para a história por muitos, muitos motivos. Então, no dia 29 de junho de 1958, lá no estádio Råsunda, em Estocolmo, o Brasil tinha um encontro marcado com seu próprio destino. Era a chance de, finalmente, apagar o fantasma de 1950 e, mais importante, de conquistar o mundo em pleno solo europeu, uma coisa que nenhuma seleção sul-americana tinha feito até então. E o resultado? Foi uma explosão de futebol, 5-2. Não foi só uma vitória, foi uma aula, uma declaração de estilo. O Brasil não apenas venceu, como encantou o planeta inteiro com o futebol para frente, criativo, alegre, deixando bem claro para todo mundo quem eram os novos reis do esporte. Mas tem um detalhe muito curioso sobre essa final que virou lenda. O Brasil, a famosa seleção canarinho da camisa amarela, jogou a partida mais importante da sua história, até aquele momento, vestindo azul. Como assim azul? A história por trás disso é quase tão incrível quanto o jogo em si. Acontece que a Suécia, por ser a dona da casa, tinha preferência e também jogavam de amarelo. E o Brasil simplesmente não tinha um segundo uniforme. A solução foi o puro e simples improviso. Um dirigente saiu correndo para uma loja em Estocolmo, comprou um jogo de camisas azuis e os escudos foram costurados ali, na correria. A cor acabou sendo associada a um manto de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, transformando uma necessidade urgente em um amuleto sagrado. E o acaso não parou na cor da camisa, não. A lendária camisa 10 de Pelé, que hoje é talvez o número mais icônico de todos os esportes, também foi fruto do acaso. É que um dirigente brasileiro esqueceu de numerar os jogadores na lista que foi para a FIFA, e aí um funcionário da entidade foi lá e numerou aleatoriamente. O destino, mais uma vez, dando um jeitinho de criar um símbolo. Enquanto essa batalha toda acontecia lá na Suécia, a milhões de quilômetros de distância, o Brasil inteiro parava para acompanhar. Só que, em 1958, não tinha transmissão ao vivo pela TV. A nação se uniu em torno de um único aparelho, o grande protagonista daquela conquista, em casa, o rádio. A experiência era outra, completamente diferente do que a gente conhece hoje. A nação inteira não via jogadas, mas imaginava cada uma delas. As imagens, em filme, só chegariam dias depois, de avião.
A vitória foi sendo construída na mente e no coração de milhões de brasileiros, guiada pelas vozes emocionadas dos locutores que viraram os olhos de todo um país. E quando os heróis finalmente voltaram para casa, o Brasil explodiu numa festa que nunca tinha se visto antes. Desde Recife, onde o avião foi literalmente invadido pela multidão na pista de pouso, passando pelo desfile triunfal no Rio de Janeiro, até recepção apoteótica em São Paulo e Santos para o jovem Rei Pelé. O país celebrou como nunca. E é aqui que a gente entende o verdadeiro significado daquela taça. Porque a vitória foi muito além das 4 linhas do campo. Ela representou, finalmente, o fim daquele sentimento de inferioridade. Era o adeus definitivo ao complexo de vira-lata. Foi uma vitória de feitos inéditos. O primeiro título mundial do Brasil. A primeira vez que um time sul-americano vencia na Europa. A apresentação para o planeta da genialidade de Pelé e Garrincha. Mas talvez a conquista mais importante tenha sido interna. Pela primeira vez, o Brasil se olhava no espelho e se via como um vencedor. Aquele título de 58 projetou uma imagem completamente nova do Brasil para o mundo. Não era mais só o país do futuro, mas uma nação de realização no presente. Um Brasil confiante, criativo, ousado e, finalmente, campeão. O que nos leva a uma última reflexão. Um único jogo de futebol pode, de verdade, mudar a identidade de um país inteiro? Bom, a história de 1958 parece nos mostrar que, às vezes, a resposta é um retumbante e definitivo sim.